Justiça e Trabalho de volta, eu conversando com o advogado Rafael Araújo de Souza, especialista em direito médico, e a gente está discutindo sobre esse ramo que tem gerado muita discussão, muita polêmica. Doutor Rafael, nessa sua experiência atendendo casos, atuando em casos de erro médico, nesse campeonato aí, quem é que está ganhando? É a vítima, no caso aí? Quem é a vítima? É quem está reclamando do médico ou o médico também tem sido vítima? É mais culpado ou mais vítima? Quando se fala erro médico, as pessoas imaginam o quê? Um erro mecânico. Uma cirurgia que foi mal sucedida por um corte errado ou um erro terapêutico. Um remédio que o médico recomendou numa dose ou não perguntou se o paciente tinha ou não alergia ou alguma reação àquele tipo. Hoje, a grande maioria dos denominados erro médico acontece em relação à formalidade do ato. E aí eu falo, desde o registro de toda a documentação que o médico tem dever e o paciente tem o direito que assim aconteça, ou seja, desde o momento que ele dá entrada no hospital, na clínica, ele tem que ter o seu prontuário com todo o registro, termo de consentimento informado, aplicação da medicação que houve, as evoluções. Então, tudo isso tem que estar registrado para quê? Até para que o próximo médico, a administração do hospital, possa conduzir aquele paciente numa evolução clínica favorável. A grande maioria dos erros médicos, como eu falei, acontece pela formalidade, por publicidade legal, por falta de registro da documentação que tem que constar, por questão dos direitos do prontuário, ou seja, o sigilo médico quebrado. Então, tudo isso configura muito, hoje, na atualidade, um número muito maior de casos desses denominados erro médico do que um erro mecânico, um erro terapêutico medicamentoso. Quer dizer, ele é muito mais hoje um erro do ponto de vista formal de documentação do que propriamente do ato, é isso que você está dizendo? Porque hoje há uma capilaridade muito extensa em relação a direito médico e erro médico. Você imagina os seguintes entes. Você tem o ente privado, o ente público, a administração, o médico na ponta da cadeia, formando aí uma ligação direta com o paciente. Sempre que você recebe uma demanda judicial, a primeira coisa que consta na petição é o quê? É o atendimento médico, é o nome do médico e a postura que ele teve naquele momento. Só que o médico, ele fica muito vulnerável, porque ele, como eu falei, ele faz parte de uma cadeia e ele está ali face a face com o paciente. Ele é a parte visível de um sistema mais complexo. Exatamente isso. Por quê? Você tem o ente privado e o público. De um lado você tem o paciente, do outro lado você tem a ANS, que é a agência reguladora, você também tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem várias... Hoje é uma capilaridade que formou esse novo processo que a gente denomina processo de judicialização da saúde. Para concluir, doutor Rafael, podemos dizer então que mesmo com toda essa evolução da técnica médica, da ciência e até do direito médico, da consciência de médicos e de pacientes dessa nova relação, o juramento de Hipócrates ainda pode ser usado como referência legal, como texto de lei, ou ele já saiu de cena? Olha, o juramento de Hipócrates, ele deve ser, eu imagino, absorvido por aquele profissional, pelo médico em si. Só que o desenvolvimento da medicina alcançou parâmetros do qual o avanço legislativo vem acontecendo e hoje tem a perspectiva de que haja cada vez mais especificidade para poder regular essa área. Inclusive eu uso um jargão onde eu falo, o erro médico ele é escondido embaixo de 7 palmos. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado nesse sentido de observar todas as legislações, fiscalizamos, orientamos e trabalhamos no sentido de garantir tanto ao profissional médico quanto ao paciente o melhor bem-estar e convívio possível. E sempre procurando o avanço da medicina, das técnicas e da humanização. E por falar em harmonizar técnica e humanidade, a gente encerra o Justiça e Trabalho de hoje, agradecendo sua presença, doutor Rafael, e convidando você para o próximo encontro semana que vem, na agradável companhia de um músico que consegue harmonizar técnica e humanidade. Veja como ele é bom. Eu
vivo 24 horas com a música, né? Do jeito que é como se vê um artista, né? Que o artista, ele parece normal, né? Mas ele não é normal. Ele vive num mundo imaginário, criativo e precisa desses elementos, né? Para viver. As pessoas não conseguem ver que a arte, ela não é só esse fascínio de encanto, né? A gente vive numa sociedade que precisa pagar contas, né? Tributos, né? Então, dessa forma, eu corro com uma flauta, um pife na mão, um tambor nas costas, vou dar aula na periferia, depois volto para casa para pensar em música para o novo disco. Eu assim, eu não teria problema de ser qualquer coisa não, sabe? De ser mecânico. Para mim, eu acho que a atividade de ser um sapateiro, para mim, são todas essas atividades, ou ser um engenheiro, um médico, seria digna se eu encarasse de forma de alegria, né? De satisfação de fazer. Então, mas a música foi que me levou a ser esse ofício, né? Esse ofício que foi fazer música com essa visão universal, né? Eu sou Carlos Enz, sou flautista, compositor, papagirimum, professor e vivo desse ofício, né?